Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje o nosso tema tem a ver com a arrogância humana, com o pedestal que o ser humano insiste em querer subir, a grandeza que o ser humano insiste em querer provar uns aos outros. Hoje nós vamos direto aqui ao Evangelho, Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12, que diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre. Quanto a vós, na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Hoje, uma palavra severa de Jesus Cristo vem expor o que os fariseus, os mestres da lei, faziam na época. Diziam que eram religiosos, diziam que eram caridosos, mas só na palavra. Só diziam em forma de arrogância. Gostavam de sentar na frente nas sinagogas, gostavam de aparecer ao invés de fazer. Jesus foi muito claro, dizendo que quem o seguisse não deveria imitá-los, porque quem se humilha é que será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Hoje, nessa reflexão que a gente traz para você que está acompanhando a programação da Meridional, tem muita gente que gosta de brincar de ser mais importante do que qualquer coisa, qualquer palavra dita pela Bíblia, qualquer mandamento que Deus traz pra gente todos os dias. Tem gente que gosta de brincar com a palavra, tem gente que não leva em consideração a verdade absoluta que a Bíblia nos traz, coisas incontestáveis que estão escritas nela. Tem gente no mundo que gosta de brincar de Deus. A gente estava falando sobre isso em algumas reflexões atrás. O ser humano cada vez mais querendo vestir a roupa de Deus, outros tentando ganhar a própria vida, levando o nome de Deus, mas sem a intenção final, que é engrandecer o nome dele, colocar ele no centro. Pelo contrário, hoje vemos muitas pessoas querendo crescer com o seu próprio nome, utilizando dos meios de Deus. Cuidado, porque o final desse evangelho diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Você que está acompanhando a programação da Meridional, a chave é a humildade. A chave é entender que quem é o centro de tudo é Deus. A chave é entender que, por mais que façamos feitos incríveis, por mais que o ser humano seja super inteligente, por mais que o ser humano possa ser importante em algum cargo, nada se sobressai à importância de Deus na nossa vida. Nada é maior do que quem criou tudo isso. Nada pode ser mais importante do que Ele. Nessa reflexão a gente traz
o que verdadeiramente é o centro da nossa vida, o que verdadeiramente fez de tudo e continua fazendo para nos salvar, aquele que veio até aqui na terra, conviveu com os humanos e nos salvou pela cruz. Hoje, entendamos a importância de Cristo, o nosso guia, como diz no Evangelho. Hoje, que possamos entender que é o nosso Pai é quem merece ser exaltado, é o nosso Pai quem merece ser glorificado, endeusado. Tem muita gente que coloca à frente objetos, dinheiro, poder, pessoas, quando na verdade a palavra absoluta, a verdade absoluta, melhor dizendo, está dizendo pra gente, aqui na Bíblia, que só devemos glorificar a Deus. Aproveite esse momento de reflexão e vá pensando, porque é muito superficial talvez a gente trazer análises, mas por vezes na nossa vida a gente dá prioridade para algumas coisas e se esquece de colocar à frente o nosso Deus, colocar no centro tudo aquilo que precisa ser colocado, que é Deus, ao invés de colocarmos as coisas, as situações. Isso vem como consequência. Aquele seu emprego vem pelas bênçãos de Deus. Aquele dinheiro que precisa entrar para você pagar aquela conta vem por conta de Deus primeiro. Vem pela intercessão, vem pelo amor, pela misericórdia dele. Aquilo que você tanto espera, aquele milagre, não acontecerá se você não colocar no centro quem deve ser colocado, o nosso Senhor Deus. Aproveite esse momento, vai pontuando coisa a coisa que de repente talvez você deixou de lado Deus e preferiu seguir em busca de algo, ou de alguma situação, ou de algum objeto. Vai pensando, todos nós, na nossa fragilidade humana, talvez passamos por esse momento. Então hoje, que a gente possa entender através desse evangelho que o centro de tudo é o nosso Deus e que nós fomos salvos pela cruz de Jesus Cristo, para que possamos entender a quem devemos a honra e a glória. Olha, já até foi tema do nosso Momento Cristão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. E nessa reflexão, né, nós falávamos que o mundo valoriza por muitas vezes a autossuficiência, né? A pessoa acha que, deixa comigo, eu sei de tudo, sozinho eu consigo, vou levantar a cabeça, vou sacudir tudo aqui, mas deixa comigo. E às vezes o mundo valoriza isso, né? Os tempos atuais valorizam isso e é como se vangloriassem pessoas com esse tipo de atitude, colocassem de fato em um palco gigantesco e tomassem isso como verdade. Acabam seguindo personalidades famosas e acabam deixando a fé de lado, a fé esfriar, né? Acabam tomando, quem sabe, o exemplo de vida de algumas pessoas que acabam exatamente fazendo isso, se vangloriando e às vezes até arrancando dinheiro do próximo, até cobrando para passar ensinamentos ou métodos. Hoje tudo é intitulado dessa forma, né? Método tal, vem comigo que eu vou te ensinar aqui ao longo desse caminho. E o mundo às vezes valoriza muito isso. Mas Deus olha para os humildes. A verdadeira felicidade começa quando paramos de tentar sustentar tudo sozinhos e nos rendemos ao cuidado do Pai. Jesus declarou: felizes os pobres de espírito, porque somente eles estão abertos a receber aquilo que vem do alto. A porta do reino é baixa demais para os orgulhosos, mas ampla para os que se prostam. Versículo, mais uma vez para você, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O pobre de espírito não tenta controlar a vida pelas próprias mãos, mas ele admite as suas limitações, reconhece que não tem todas as respostas e se humilha diante do Pai. Essa confissão de insuficiência não produz fraqueza, pelo contrário, produz força espiritual, pois coloca a pessoa sob o governo de Deus. Humildade, o primeiro degrau do reino. Dando sequência na reflexão. Às vezes você se sente até mal, fala assim: poxa, mas eu
Eu não sou digno, eu não consigo. Abaixa a cabeça e fica ali triste, pensativo. Acha que nada vai acontecer. Eu posso ter certeza que quando você faz isso, tá lá, ó, tá na Bíblia. É aí que Deus te pega no colo, te abraça e fala: filho ou filha, é comigo agora. É comigo agora. Vamos juntos nessa caminhada. E que você possa refletir sobre isso ao longo do dia, ao longo desse dia 4 de março de 2026. Sinta-se abraçado, abraçado agora, por Ele, por nosso Deus maravilhoso, que não nos abandona. E a humildade, mais uma vez, sensacional, hein? Ó, humildade, o primeiro degrau do reino. De repente você já subiu até alguns degraus e você fala assim: meu amigo, que puxão de orelha agora, hein? Deus é tão maravilhoso que dá tempo ainda. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu falo aqui e sem medo algum. Às vezes a gente acha que deu alguns passos a mais, subiu alguns degraus a mais, daí Deus fala assim: filho, chega mais, vamos trocar uma ideia. Você vai descer 2, 3, você vai entender algumas coisas primeiro comigo aqui, aí eu vou fazer você subir mais 5, 10, 20, 30, sei lá, e assim vai. Isso com certeza já deve ter acontecido com muitos. Eu não tô falando de bens materiais, pelo contrário, eu tô falando da nossa vida espiritual. Eu tô falando do amor, eu tô falando da paciência, da humildade, do discernimento, do que está na Bíblia. É sobre isso, a vida é sobre isso. Você de repente até ouviu isso de pessoas abençoadas na sua vida, que às vezes na vida é preciso, descer alguns degraus para subir outros. E às vezes quando a pessoa fala isso é muito superficial. Você fala assim, você imagina de fato uma escada, mas você não entende. Mas a gente está falando da vida, Deus está falando, Ele deixou na Bíblia para falar da vida. Ele deixou na Bíblia para falar sobre nós, sobre mim, sobre você. Volte alguns degraus quando você precisar, ou vai lá e suba mais alguns degraus quando você precisar também. Mas é com Ele, de mão dadas com Deus, aí sim, aí vale a pena a caminhada.